Boa noite a todos. É com prazer que vos dou as boas-vindas a essa reunião desse grupo para estudar os ensinamentos espíritas de Joana de Ângeles. Eu sou Fabrício Assunção, da nova organização Joana de Ângeles Spiritist International, e falo da Inglaterra. Esses estudos são-vos apresentados por meio de uma parceria internacional entre a Joana de Ângeles Spiritist International e a Associação Médica Espírita Brasileira, a AME Brasil, também com o apoio da Mansão do Caminho e da Casa Espírita de Bormes. Esperamos que esses estudos quinzenais proporcionem a todos uma compreensão mais profunda dos valiosos ensinamentos espíritas de Joana de Ângeles, psicografados por Divaldo Franco. Estamos muito felizes por ter conosco Gelson Roberto e Humberto Schubter. O tema do estudo de hoje, do livro O Homem Integral, capítulo 2, Homens, Aparências e Sociofobia. Gostaria de apresentar brevemente nossos palestrantes que se juntam a nós diretamente do Brasil e da Itália. Gelson Luiz Roberto possui mestrado em psicologia clínica e é especialista em Carl Jung e psicanálise. Ele é o ex-presidente da Associação Junguiana do Brasil. Gelson é um autor de obras sobre psicologia e espiritismo, incluindo livros com a participação do espírito de Joana de Ângeles. Gelson é o coordenador do Centro de Espiritismo e Psicologia da Associação Médico Espírita Brasileira e coordena cursos sobre a série de livros psicológicos de Joana de Ângeles, que é o tema dessa série de palestras. A seguir, uma apresentação do Dr. Humberto Schubter. Humberto Schubter Coelho é o nomeado autor de livros e artigos sobre espiritualidade, ciência, filosofia e religião comparada. Humberto é professor de filosofia da Universidade Federal de Juiz de Fora, membro titular da Academia Brasileira de Filosofia e de diversas sociedades e grupos científicos, e atual presidente do Movimento Internacional Lusofono. É palestrante espírita e trabalhador da Federação Espírita Brasileira e da Sociedade Espírita Primavera. Humberto possui doutorado em Ciência e Religião e também realizou pesquisas na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Agora passo a palavra para Humberto e o Gelson. Muito bem, gente. Um grande abraço a todos. Estamos novamente juntos, né, Humberto? Quer começar, Humberto, falando hoje, iniciando aí o nosso bate-papo? Posso fazer uma breve lembrança do capítulo anterior e já passo a palavra para você, porque tem um trechinho do capítulo anterior que eu gostaria de rememorar, porque ele destaca bem esse caráter filosófico de Joana de Ângeles. Ela diz assim: examinando o magno problema da liberdade, Jesus sintetizou os meios de consegui-la na busca da verdade, única opção para tornar o homem realmente livre. Então, o que é legal aqui, que me impactou bastante, é que ela, claro, além de retomar Jesus, obviamente, mas ela fez o discurso dela tirando definições mais existencialistas de liberdade, tirando até opções mais puramente éticas de liberdade e colocando uma definição filosófica, até cognitiva, né? Liberdade é entender, é conhecer a verdade, é a sabedoria. Então, por- com isso eu já estou satisfeito e já te devolvo a palavra, Gelson. É, sim, né, Humberto? Na verdade, ela vai continuar no segundo capítulo falando sobre ética e liberdade, né? E é interessante que Joana, em outros momentos da obra dela, vai associar a verdade com V maiúsculo a Deus. Então, Deus é verdade. Deus é amor. Então, chegar na verdade é chegar em Deus e chegar também no amor. Então, essas coisas, para a benfeitora, não estar separada, né? E aqui no início do capítulo 2 ela traz a primeira frase dela, ela comenta: a falta de uma consciência idealista torna difícil justamente a busca e a realização dessa liberdade. Então, a ideia da falta é um elemento importante aqui que Joana coloca, né? Nós nos constituímos pela falta, né? A psicanálise vai trabalhar muito a noção da falta. Nós somos seres incompletos, né? A falta nos constitui, né?
Tanto é que o desejo para a psicanálise é algo fundamental em termos de construto psicológico, diferente para Jung, que trabalha com a noção de significado e sentido, mas de qualquer maneira, tanto a busca de significado, como de uma certa maneira a questão do desejo, eles estão alicerçados nessa ideia de falta, né? Nós estamos nos movendo por uma falta, né? Se, se nós se nós fossemos perfeitos, nada nos faltaria. E aí a gente não teria desejos, segundo a filosofia cristã, né? Então, o desejo, ela é oriundo da ideia de uma falta. Então, a gente está em processo, né? Em processo de crescimento, de descoberta, de evolução, até chegar à busca da plenitude. E aí a benfeitora coloca, né, que dentro dessa falta, a, a- essa condição de um ser que não constrói ainda ideais, né? A consciência idealista, ou seja, de valores, de um sentido maior, da noção de imortalidade, por exemplo, né? Acaba sendo tomado por os impulsos que a gente vem carregando na nossa evolução, que é o orgulho e o egoísmo, né? Então, sem esse confronto com essa verdade, como o Humberto falou, que nos libera dos agrilhões do passado, a gente não vai chegar à liberdade. Então, a Joana começa propondo que, diante dessa falta de consciência idealista, que impede a liberdade, ela propõe o quê? O conhecimento interior, né? O caminho do cultivo da alma, o caminho de um trabalho com o nosso mundo íntimo, de um processo de entrar para dentro, de um encontro conosco mesmo, como uma forma de construir essa trajetória em busca do mundo ideal, de uma visão ideal de realidade e também consequentemente, da liberdade. Vamos daqui? Então, eu queria voltar ao significado de idealismo. O que é consciência idealista, né? Eu até dei uma entrevista só sobre isso, de 1 hora, então não vou repetir aqui porque não vai dar tempo, né? Mas depois eu posto ali no grupo o link da entrevista, que eu passei 1 hora tentando explicar as palavras idealismo e romantismo. Pois bem, na sociedade atual, as pessoas têm uma ideia muito negativa de idealismo, como se o idealista ele fosse um sujeito que imagina um mundo que não existe e está um pouco descolado da realidade, né? Um pouco um sonhador, assim, né? Mas é um pouco isso. A questão toda é que autores, filósofos que fazem uso positivo desses termos, romântico, idealista, sonhador, como Joana de Angeli faz o tempo todo, esses autores eles estão destacando o caráter construtivo, transformativo e prospectivo dessas palavras. Porque ser romântico, para alguns mais pessimistas, pode ser sujeito ser um pouco delirante, né? Ele fantasiar coisas ou adocicar as coisas da realidade. Mas num sentido filosófico clássico, ser romântico significa um compromisso ético e existencial de eu adoçar a realidade. É muito diferente. É muito diferente de achar que as coisas são flores e doces, né? Eu percebo a desgraceira toda, eu percebo os problemas, mas eu tenho o papel de tornar esse mundo um pouco melhor, tá? Isso é romantismo clássico, ali da época de Goethe, Schiller, de Novalis, dos irmãos Schlegel, né? E depois na França, quem que traz para a França? Madame de Staël, Madame Germaine Françoise Necker de Staël, que é um espírito que depois da morte vai se comunicar frequentemente com Kardec.
Tem algumas comunicações muito interessantes na Revista Espírita e vai influenciar toda uma geração de franceses, como Benjamin Constant de Rebecque, como Chateaubriand, que escreveu lá o Génie do Cristianisme. Então, todos esses. Depois, ultimamente, Victor Hugo, né? Então, todos esses progressos do romantismo na França e depois no mundo todo, eles partem de Madame de Staël, que é uma franco-suíça, mas que fala alemão por parte de pai, né? Vai para a Alemanha, conhece o romantismo na Alemanha. Né? Por que que eu dei essa volta toda? Só para a gente ver a quantidade de autores ali que eu estou citando e que aparecem para Kardec. Então, não é um movimento filosófico desconectado do nosso interesse primário aqui, que é estudar filosofia espírita. E o idealismo, a mesma coisa. O idealismo não é uma projeção da fantasia, da imaginação, mas o idealismo é o cálculo do que está por realizar. Então, não é um sonhador ingênuo, mas é um realizador. É alguém que vê, olha, na realidade não tem um livro sobre esse assunto. Eu vou escrever um livro sobre esse assunto. Na realidade, a gente tem a nossa espetacular médica agora, né, cientista brasileira, que está oferecendo uma possibilidade com as poliaminas lá, curar as paralisias. Pois bem, isso não existia. Então alguém poderia virar para ela e dizer: você é louca, você é ingênua, isso não é realista, isso é um idealismo. E aí ela poderia perfeitamente ter respondido: sim, eu estou pensando, eu estou desejando uma coisa que não existe. Então, quem é sumamente idealista? Kardec é sumamente idealista. Ele está vendo um mundo onde todos são irmãos, onde todos reconhecem a natureza espiritual do homem, focam na vida imortal e não na vida presente. Quem que é nível máximo de idealismo que o planeta já viu? Jesus. Porque Jesus pega esse ser humano bem ruinzinho, que o cuspiu, achincalhou, traiu e matou, né? E fala: vós sois deuses, vocês são sal da terra. Tudo que eu posso fazer, vocês também podem fazer. Ele está vendo a perfeição, a santidade, a angelitude presente? É claro que não. Em hipótese nenhuma, ele não é doido. Jesus está projetando o futuro com muita sabedoria, né? Não na imaginação, que ele sabe quais são os potenciais da alma humana, ele está projetando o ser humano bom, com caráter, com coragem, com resiliência que nós seremos, né? E aí ele dá toda essa mensagem, essa boa nova é é um gesto de supremo idealismo. Ainda não é, mas vai ser. Tem fé, tem esperança, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora é com vocês, agora é a sua vez, né? Então é uma injeção de ânimo assim poderosíssima quando a gente começa a entender a mensagem. E a gente precisa transmitir isso para as pessoas. O espiritismo precisa ser esse lugar de força, de ânimo, de luz, de estímulo, de iluminação da vontade, não só do intelecto, né? O intelecto ele se ilumina, entende, e na sequência a vontade tem que pegar fogo também para a gente conseguir transformar a realidade. É interessante que o idealismo já está lá em Platão. A gente pode pensar no idealismo como uma realidade das ideias. Isso tem muito a ver com o espiritismo, que tem na mente a base da construção da realidade, né? Então, tudo começa na mente, então as ideias são matéria também. E a Joana vai colocar o que é esse idealismo mais adiante no texto dela, quando ela fala de uma atitude criativa e otimista. Então, ela está citando aí, né? Que na medida que a gente consegue construir uma atitude criativa e otimista, que o homem sonha e trabalha, confia e persevera. Isso é palavra de Joana aqui no capítulo. Semeando em tempo próprio a feliz colheita provindoura. Então, ela já está trazendo para nós qual é essa perspectiva idealista e que nós, na realidade atual,
em grande parte, ainda não conseguimos assimilar. E ela daí coloca como consequência, nós temos um ser humano que não é dono de si mesmo, ou seja, não é livre. E diante dessa condição, ela vai dizer: a gente é incapaz de se controlar. Então a gente é mais reativo do que reflexivo. A gente é mais animal do que racional. A gente é mais ainda emocionalmente preso em padrões automatizados do passado do que um trabalho pelo sentimento, né? Que sentimento também é uma forma de razão, né? Então, a gente está numa fase ainda de ignorância, e aí a benfeitora vai colocar. A gente tem reações imprevisíveis. Então, esse termo, reações imprevisíveis, que Joana usa no texto, ela tem duas questões, dois elementos aí importantes. Primeiro, né, é isso que eu comentava antes, que a gente não é dono de nós mesmos, a gente não se conhece, e por não se conhecer, a gente não sabe do que é capaz, nem para o bem, nem para o mal, né? A gente pode ser tomado por violência, a gente pode ser tomado por sentimentos nobres que nos motivam a fazer sacrifícios extremos na nossa vida, né? Então, esse é um ponto, né? E também, né, nessa reação imprevisível, está presente ainda esse lado arcaico ainda, né? Animal, pouco trabalhado, pouco elaborado, né? Que de uma certa maneira ainda habita o ser humano e que Joana associa também ao orgulho e ao egoísmo, que orgulho e egoísmo é uma forma de defesa, é uma forma de comportamento, de autopreservação, mas que impede a gente de evoluir. Então, esses pontos aí a Joana está trazendo aqui no começo do capítulo para chegar nessa ideia, né, de liberdade e essa caminhada para dentro de si mesmo. Posso ler outro trecho, então, rapidamente? Claro. Tem um ponto aqui que eu acho muito bonito, assim, e Joana, eu gosto muito do estilo dela, porque ela faz a crítica, mas ela não faz uma crítica como quem está reclamando da vida, né? O ser humano é cheio de defeito. Não é isso. Ela está fazendo a crítica, olha, acontece isso aqui, causa e efeito. Se não tiver isso aqui. Então ela sempre mostra otimisticamente, olha, tem como dar certo, só faz isso aqui, né? E aqui está o ponto. Esse amor a si mesmo, uma dignidade, né, digamos assim, ele ergue o homem a patamares superiores da vida que a sua consciência idealista descortina e o seu esforço produz, né? Descortina na consciência e o esforço, o suor produz. Meta a meta que ele vai vencendo por hábito, né? Ele ascende fazendo ações mais audaciosas no campo do belo, né? Da beleza mesmo, do útil, né? Daquilo que funciona, daquilo que é positivo, que melhora a vida dos outros, do humano, ou seja, daquilo que sensibiliza, daquilo que alivia e consola, deixando pegadas para os indecisos na retaguarda. Olha que quanta coisa aconteceu em um curtíssimo espaço. Então, essa resistência, essa insistência no idealismo vai fazendo com que a gente tenha aquisições que vão animar os indecisos. O indeciso que está lá pensando, vocês conhecem alguém assim? Ai, no mundo só tem gente horrível, não, nada dá certo, não tem jeito, não adianta, é todo mundo ruim, né? Todo mundo só quer os seus interesses. Aí essa pessoa olha para o lado e pensa, poxa, peraí, tem uma exceção aqui. Tem outra exceção ali. Tem outra exceção ali. Então a gente tem que lutar ferozmente contra as nossas más inclinações, porque se a gente for exceção de vez em quando que seja,
2 vezes por semana, 3, a gente inspira alguém que está desistindo, alguém que está recalcitrando ou que está em dúvida e que está pessimisticamente, porque está acostumado a pensar pessimisticamente, a pessoa está projetando uma humanidade horrível, uma humanidade sem virtude, sem luz. É interessante que esse processo, né, Humberto, de busca, né, desse amor, né, em favor dessa dimensão superior da existência, ela implica, como o Joana traz um pouquinho antes, começar por si mesmo. Então, isso ela vai reforçar Hum, em vários momentos da série psicológica. Tu não pode amar Deus nem ao próximo se tu não amar a ti mesmo. Então, o caminho do amor é um caminho de autodescoberta, né? E que ela fala de um respeito à própria individualidade, né? Então, tem esse autoencontro, esse autoencontro é de responsabilidade, é um autoencontro que a gente tem que fazer consciência de nós mesmos, mas, acima de tudo, é um encontro de autoaceitação, de acolhimento e de autoamor. É por que isso, né, gente, que ela está propondo isso? Para poder chegar no parágrafo seguinte, que o Humberto colocou, que é justamente a busca de se tornar o que realmente somos. Ou seja, dentro de um processo longo, de esforço, de experiência, de elaboração, de construção de sentido, a gente vai retirando as aparências sociais para chegar a nós mesmos. Então, quando ela diz que para que a legítima identidade apareça e o homem se torne realmente o que é, ela está já trazendo o conceito de individuação do Jung, que depois ela vai citar e vai aprofundar em outras obras dela, né? Então, essa individuação é realmente um momento de busca, primeiro, de inteireza, de totalidade, não de perfeição, mas de totalidade, ou seja, de integração das minhas partes, de poder realmente reconhecer quem eu sou e poder aceitar e dar conta daquilo que me pertence como ser humano, a minha sombra, o meu passado, meus impulsos, minhas tendências, meus potenciais, entre outros elementos, né, que nos constituem, para chegar na nossa dimensão essencial. Então, quando a gente chega nessa ideia do homem se tornar o que realmente é, a gente está falando do homem espiritual, da essência divina também que nos pertence. Então, essa caminhada aí que a Jona está propondo para a gente quando ela está colocando. E para isso, a gente tem que romper com a consciência coletiva, vencer a consciência coletiva, vencer os padrões do mundo, vencer as imagens que o mundo nos impõe, que gera isso que dá o título do primeiro item do segundo capítulo, que é os homens aparências. Então, ela excelente. vai começar a introduzir sobre isso, né? O professor Hermógenes, que foi o sujeito que introduziu o yoga no Brasil, era espírita, era muitíssimo amigo do Divaldo, viajou com o Divaldo, né, para a Índia, e é um sujeito assim, com muitas lições espirituais profundas. Mas ele sempre dizia o seguinte, né? Faça o exercício de acordar, olhar para o espelho e dizer: eu não sou isso. Eu não sou este nome, Humberto. Eu não sou essa carne que aparece no espelho, que está destinada a desaparecer, né? Eu não sou esse tom de voz. Eu não sou uma série de. O CPF que eu tenho, o cargo que eu ocupo, a profissão que eu ocupo, o sexo que eu ocupo. Nada disso é o eu, né? Isso tudo a gente veste e habita essa realidade mais material temporariamente. E ela é sagrada, e a gente tem que respeitar as nossas ferramentas de manifestação material também.
mas o eu profundo é algo que é a melhor parte em nós, é aquilo que transcende todas essas coisas. E aqui tem um outro trechinho que eu vou ler porque também é bastante precioso, que é quando ela diz assim: na consciência profunda está íncita a verdadeira liberdade, que é buscada mediante o mergulho no âmago do ser. E aqui ela completa a frase contradizendo muito papo superficial que tem se enraizado no movimento espírita e até na literatura espírita, que nós estamos hoje sofrendo de dois problemas, na verdade. Por um lado, um certo sentimentalismo, né, que é super anti-kardeciano e que é um pouco dar as costas para a razão, como se a razão fosse fria e técnica e só falar só do coração, né? Isso é irresponsável, não é nem cristão nem kardeciano de jeito nenhum. E o segundo, uma certa facção do movimento espírita tem assim agora um discurso psicologista muito raso, que vai falar, né, de que você é o centro de tudo, é você primeiro e tal, que não é a compreensão desse auto-amor que Joana de Ângeles está oferecendo. Por isso que a gente tem que ter, na psicologia espírita, um vínculo ou com Joana de Ângeles explicitamente, ou, no mínimo, direto com as fontes kardecianas. A gente não pode pegar uma doutrina psicológica que é basicamente materialista e aplicar ela ao espiritismo, que vai dar errado, né? Vai resultar em alguma coisa menos interessante. Porque ela termina a frase assim: como é que a gente realiza essa liberdade? Reflexão demorada. É trabalho intelectual pesado, não é sentimentalismo, tá? Não é palavras bonitas, não é poesia. E essa reflexão demorada, qual é a consequência dela? Propiciadora de autoconhecimento. A reflexão boa não é demorar para gastar tempo, né? Para enrolar e encher linguiça. Ela tem que ser demorada, mas é porque ela é o processo de maturação do autoconhecimento. Então, é a reflexão que propicia que eu conheça as minhas sujeiras interiores, a minha sombra interior e também a minha virtude, a minha luz. E que eu desenvolva autoestima e autoamor por aquilo que há de divino em mim e que eu reconheça, né, os recalques, os reflexos do passado que também existem em mim, são os instintos de vaidade, de violência, de desrespeito, de passar por cima do outro, né, de achar que a minha opinião é melhor. Isso também existe em mim. Mas eu não posso me tomar de uma espécie de ódio ou de desprezo de mim mesmo, porque essa sujeira não sou eu. Ela me constitui presentemente como uma herança que está quase como que um anexo, uma coisa por cima de nós, alguma coisa que a gente ainda carrega, porque são esses movimentos da vida animal, não consciente. Então, por mais que a gente tenha coisas ruins em nós, a gente só tem essas coisas ruins porque nós somos inconscientes. E a noção de responsabilidade moral é aquilo que a gente faz conscientemente. Então, o que nós temos de pior em nós, que é a vida animal, a vida puramente material e carnal, na verdade, no fundo, não somos nós. É o recalque e o reflexo de uma fase anterior que a gente está deixando para trás. O que nós estamos construindo é o ser consciente. Pois bem, o ser consciente, ele se depura dessas mazelas e vai acontecer naturalmente. Então, o processo ele não precisa ser um processo marcado por culpa. A gente não precisa mais se chicotear, né? Felizmente, a gente não precisa mais se achar imundo, porque a gente tem a compreensão, graças a uma reflexão demorada, graças ao avanço da ciência, de que são ecos evolutivos de 1 milhão de anos como Homo erectus, 2 ou 3 milhões de anos como Australopithecus, que tem um cérebro menor que o do chimpanzé.
E isso é a sua bagagem histórica, né? E aí, 5.000 anos, na melhor hipótese, os gênios, né? 5.000 anos que você aprendeu a ler. Isso os gênios, né? Que eram brilhantes lá na Babilônia. Mas o normal aprendeu a ler há 200 anos, 500 anos. Então, o processo de autoconsciência está chegando agora. Atrasado, mas está chegando. A gente tem que considerar que essa dimensão ética, ela não está. O ego, ele é o mediador desse processo, né? O ego, ele é o centro da consciência, mas ele não é a consciência. E quando a gente fala de consciência, ela tem vários aspectos envolvidos, e quando a gente fala desse sentimento ético que Joana propõe, é dessa consciência ética que está lá num nível mais profundo do self, ou seja, do espírito. Quando Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrito as leis divinas na consciência do homem? Então, de uma certa maneira, é disso que a gente está falando. Então, chegar nesse caminho de autoconhecimento que o Humberto trouxe, que a benfeitora coloca, é justamente entrar num processo de encontro com a nossa essência espiritual e, consequentemente, com a própria noção do que representa Deus, né? E sua expressão de perfeição através das suas leis. Então, esse é o processo, né, que Joana está propondo aí. E aí ela fala, então, que todo esse movimento busca transformar impulsividade em coragem, porque a gente é muito impulsivo, a gente é movido ainda por essa natureza mais primária, mais básica e animal. A gente tem que superar nós mesmos, ser donos de nós mesmos, então a gente tem que, em vez de ser impulsivo, a gente tem que ser corajoso, que é bem diferente, e ela também fala que, que a gente tem que superar a busca de poder, que sempre é um substituto do amor, para a ideia de força, ou seja, de vontade, de capacidade, de enfrentamento, de reconhecimento e autoestima de nós mesmos, para poder, de uma certa maneira, confiar e poder ter motivação e capacidade de empreender novos projetos e assim por diante, né? Então, tudo isso constitui, né, esse movimento ligado às estruturas psicológicas, que a gente vai aos pouquinhos e constituindo de maneira mais refinada, né? E aí, a grande dificuldade que o João está colocando é que o mundo, no cenário que se apresenta, não favorece esse caminho. O mundo é um mundo de enganos, né? Que a maioria das pessoas, diz a benfeitora, é, temem justamente chegar a essa consciência ética, porque chegar nessa consciência ética é chegar num confronto contigo mesmo e da responsabilidade que isso exige. Então, a gente cria defesas e busca ainda uma compensação no prazer sensorial, nos objetivos imediatistas da vida material. Então, a gente não tem objetivos elevados e mascaramos essa consciência ética e também, consequentemente, diz a Joana, a própria liberdade. E tudo isso vai criar uma falsa imagem, falsos valores, falsos condicionamentos que são armadilhas que acabam gerando, segundo a benfeitora, distúrbios no conjunto social, né? Ou seja, a gente é que nem um cachorro que corre atrás do próprio rabo e não sai do lugar. Né? E aí a gente vai só se enganando, acreditando que é feliz e vendendo também uma suposta felicidade em nome dessa incapacidade de enfrentamento.
E aí diz a Joana de Anjos que a consequência disso é a perda da identidade. É a desconexão com a nossa essência, a desestruturação da nossa dimensão pessoal e a confusão de valores. Tudo isso faz parte do que ela está chamando de homens aparência, que ela diz que somos quase todos nós, a grande Uhum. maioria de nós. Legal. É, o que ela está falando o tempo todo também é de uma dimensão que é ética e da vontade, da força de vontade, da capacidade executiva. E às vezes ela está falando da capacidade cognitiva de você entender, perceber e refletir. Pois bem, o que que é essa capacidade executiva que a gente fala nas ciências humanas, na ética, né? O correspondente anatômico dessa capacidade executiva é uma coisa que só acontece com o Homo erectus e depois com o Homo sapiens, que é o desenvolvimento do sistema dopaminérgico e serotonérgico. Então, o nosso cachorro, por mais que ele tenha uma certa faculdade cognitiva, ele já tentaram adestrar um cachorro, né? Você faz, né, as coisas, manda ele fazer as coisas, né? Faz um gesto com a mão, ele vai lá lambe a sua mão. Aí você manda ele pegar uma bolinha, ele pega a bolinha, mas esquece de voltar, vai embora, né? Quer dizer, ele tem a capacidade cognitiva, mas ele não tem nenhum autocontrole. Então, o desenvolvimento mais complexo do adestramento é você desenvolver um senso de autocontrole através de mecanismos muito primitivos de recompensa e punição, né? Pega uma salsichinha ali e tal, quando ele acerta, você dá uma salsichinha, senão você zanga e tal, puxa a coleira. Muito bem. É assim que se adestra em qualquer lugar, né? Que acontece com o Homo erectus? Ele tem um desenvolvimento profundo dos mecanismos do sistema dopaminérgicos, não só produzem mais dopamina, como são mais sensíveis à dopamina. E aí ele consegue se regular, manter o foco em atividades chatas, inclusive se estimular a gostar de atividades chatas, como, por exemplo, ficar sentado assistindo um curso, uma aula, assistir um filme, né? Ah, essa parte não está muito legal do filme, essa parte da aula tá chata, mas vai vir uma outra melhor mais para frente. Então eu sou capaz de não sair correndo, né? Porque eu perdi o foco, perdi a atenção. Então esse desenvolvimento anatomicamente ele aconteceu. Agora falta uma administração da consciência regente desse aparato físico, de fazer ele funcionar sem dano, sem crise, sem solavanco e sem trauma. E é aí que entra a relação que ela está estabelecendo aqui o tempo todo entre um reino de aparências, ou seja, que não é nem refletido e, consequentemente, não é nem dominado. E o que vai mais vir para frente, que é o desenvolvimento da liberdade, é o autodomínio. É você fazer o que você tem que fazer, o que você quer fazer. Mas para você saber o que você quer fazer, você tem que ter o autoconhecimento. Então, a ilusão, ela é fundamental não só para desviar o seu alvo, como também minar as tuas forças interiores naturais, porque a ilusão te tira da naturalidade para fantasias irrealizáveis e antinaturais. E isso foi o primeiro tópico. A consequência disso vão ser as fobias sociais. Porque se eu vivo de projetar aparências para os outros, eu estou percebendo que é importante fazer parte do jogo social, e no jogo social, o meu nome tem uma certa importância, eu não quero que ele seja manchado, que ele seja sujo, eu não quero que minha aparência física seja péssima, e o carro que eu chego também é importante para a forma como as pessoas me percebem. Então, é exatamente disso que ela está falando. O sujeito vai se estranhando de si mesmo e vai começando a criar uma casca para os outros que depois ele acha que é ele mesmo. E aí ele começa a achar que isto sou eu tenho esse carro, eu tenho esse cabelo, eu tenho essa roupa, né? É o que ela está descrevendo aqui, palavra por palavra, é isso mesmo, né? Mas qual é que é a consequência?
você nunca vai agradar as pessoas, né? Não sei se alguém aí já tentou, mas tem negócio que não dá certo, é isso. A gente nunca, nunca, nunca satisfaz os outros. Até porque do outro lado também tem um outro superficial igual você, que ele também está tentando se satisfazer. Ele não está tentando bater palma para você. Ele não está tentando te agradar, né? Ele quer ele mesmo aplauso e reconhecimento, né? Então, um lugar bom para vocês conhecerem isso é muito bom é a universidade, né? Todos querem ser reconhecidos como o mais importante que já existiu. O meu livro, a minha palestra, é o melhor que tem no universo. Aí eu esqueço de elogiar o do outro que está do lado. E o outro também acha que o dele é o melhor, né? Então, via de regra, não é sempre, mas todos ou se odeiam ou eles têm assim uma relação bem ácida, geralmente uns com os outros, exceto em ambientes muito especiais que você tem uma maioria, uma massa crítica de pessoas é, muito maduras emocionalmente. Mas quase todo o ambiente de trabalho é assim. Às vezes isso acontece no centro espírita também, apesar dos nossos valores e tudo, às vezes acontece na família, né? A gente não vê. Quando a gente começa a conviver mais com os amigos asiáticos, eles têm muito piadas nesse sentido, de que reunião de família é o inferno, porque sempre tem um primo melhor que você. Tem um primo lá que é astronauta e é bailarino e escreve livro de culinária, né? Então, quer dizer, acabou a vida de todos os outros primos, porque esse é o querido de todas as tias, né? É mais ou menos essa lógica aqui que ela está destacando. Quando a gente percebe que não vai agradar todo mundo, o que que acontece? Frustração, ressentimento, mágoa, melancolia. O sujeito fica arrasado. Poxa, ninguém curtiu minha postagem. Poxa, falaram mal de mim, estão falando de mim uma coisa que eu não fiz. Isso é uma injustiça, né? O meu filho sofre muito com isso. Tem uma coisa que deixa ele furioso, completamente fora de si, é ele achar que ele sofreu uma injustiça. É o que eu sempre digo para ele, é meu filho. A vida é basicamente isso, né? Você vai sofrer toneladas de injustiça, tem que acostumar e acostumar muito. Porque o que tem de gente te julgando e confundindo você com alguém que fez uma trapaça, alguma coisa assim. Então, em qualquer brincadeira, as pessoas não viram quem foi. Elas vão chutar. Foi o Lucas? Não. Foi o Inácio? Foi o fulano? Então, é normal. Você não precisa ficar profundamente afetado com isso também, mas é natural da experiência humana que a gente vai sempre querer ser visto com boas luzes, com uma boa roupa, né? E quando a gente for achincalhado, diminuído ou desprezado, a gente fica nesse ostracismo, aí a gente vai negar a sociedade, vai ser o rebelde, né? Vai fazer uma tatuagem na testa, né? Todos os fenômenos que a gente está vendo também na sociedade de hoje, que são as reações super violentas das pessoas contra a sociedade. Eu odeio a sociedade. Eu não tenho rede social porque é só podridão, só tem pessoas estúpidas, né? Quer dizer, a pessoa reage à sociedade inteira como maligna e como uma sociedade que não me amou, não me reconheceu. A Joana aqui está entrando na questão relacional, né? Ela fala que em algum momento aqui do texto que a vida de relação é essencial para todos nós e ao progresso ético. Então, sem relação não há transformação, né? O homem é o ser relacionado, tudo no universo se relaciona. A vida é cooperativa, além de amor, é uma condição que impõe esse universo de ajuda, de cooperação, de interdependência, que todos estamos ligados, não só enquanto seres humanos, mas como natureza, enquanto universo também, como dimensão cósmica. E aí, nessa dimensão relacional, entra a dimensão social, aonde ela vai justamente falar das pressões que a gente vive, das constrições do nosso mundo, né? E é um mundo muito competitivo, é um mundo muito voltado para esse ego heróico, realizar sucesso, desempenho, eficácia,
Esse é a fantasia do dominação, controle, são tudo fantasias do nosso ego, muito ligado à cultura ocidental. E aí a gente tem duas saídas, né, gente, do ponto de vista comportamental. Ou a gente entra nesse esquema e se torna competitivo e hiperagressivo, querendo dominar, controlar, ter poder, sucesso e se desumaniza, ou a gente tenta evitar, né? Que é um outro, é um dos comportamentos mais arcaicos da gente, ataque e fuga. Então a gente evita e se recolhe, né? Então ou se torna agressivo, que nem os outros, e tenta ser um conquistador, ou se tu é muito sensível, como diz a Joana, tímido, tu não reage e aí tu se protege evitando a realidade. E aí, nesse processo de evitação de enfrentar a vida, que se impõe de uma maneira muito desumana, a gente não encontra um caminho e não encontra força dentro de nós, porque tá ainda essa a desconexão comigo mesmo que gera essa fragilidade do eu, né? E aí gera a fobia social, que hoje em dia é chamado de transtorno de ansiedade social, né? E a Jana vai descrever todos os sintomas, né, desse transtorno, né? Medo intenso, persistente, irracional das situações sociais, onde a pessoa pode ser observada, ou o medo de ser julgada, ou humilhada pelos outros. Tem fatores ambientais, tem fatores biológicos, tem fatores educacionais. Mas a Joana está aqui elegendo e destacando os fatores ambientais e as experiências de vida, né? Que é justamente esse campo social. Mas tem a dimensão familiar, crianças que são muito repreendidas, criticadas, humilhadas, né? Isso favorece, de uma certa maneira, também essa condição geradora de fobia. Mas aqui ela está trazendo mais a questões sociais, né? Que envolvem vários sintomas, né? Medo do julgamento, pode dar branco mental, autocrítica severa em relação a mim mesmo, ansiedade antecipatória, né? Eu tenho medo de enfrentar porque eu faço uma fantasia negativa da realidade, né? E comportamentos como evitação, comportamento de segurança, né? Que eu só vou em lugares da qual eu não preciso me expor, ou que é conhecido, e também um outro comportamento que ela cita aqui, que é o isolamento. Então, são todos fatores que representam esse transtorno de ansiedade social, da qual reflete um sintoma da nossa modernidade diante de um cenário que não acolhe, que não respeita, que não favorece a compreensão, mas sim esse jogo, né, de agressividade e competição entre as pessoas. Tem gente que está levantando a mão, né, Fabrício? Sim, eu sou Li. Eu levantei porque achei que seria mais boa noite primeiro, gente. Gratidão, e porque está maravilhoso. O que vocês falaram sobre estão falando ainda, continuam falando sobre a fobia social. O trauma, se a pessoa sofre um tipo de trauma, pode ser até de comunicação, e parece que trava. A pessoa fica com aquela coisa do medo. Isso gera fobia social ou já é fobia social? Sabe quem pode É, responder? Os dois falaram, são, tanto o Humberto quanto. São coisas diferentes, né, eu Soli? A fobia social é uma coisa, trauma é outra. O trauma ele pode acontecer em situações de exposição maciça, em situações extremas, né, de violência, seja o trauma psicológico, o trauma físico, o trauma sexual, né? Então, o trauma são experiências que desestabilizam de maneira tal o ser humano que ele fica preso naquela experiência e um trauma massivo
vai realmente interditando a pessoa. Então, o trauma, ele pode, de uma certa maneira, estar vinculado a reações de isolamento também, de evitação. Mas a fobia não necessariamente está ligada a um trauma, né? É uma série de aspectos que a gente vai construindo em torno da imagem que eu tenho de mim mesmo e como eu me sinto como um ser que é frágil ou inseguro ou que tem autoestima baixo e assim outros fatores, né, inibidores, como a Joana fala, né, timidez, inibição, falta de agressividade, uma série de coisas que me faz eu não ter condições de me achar capaz de enfrentar a realidade. Daí eu vou gerando essa fobia social. Então, eu tenho uma pergunta aqui que veio da Gil, aí depois eu passo para a Silvia. A pergunta da Gil diz o seguinte: poderiam me explicar como a hiperatividade funcionaria como uma máscara de segurança e defesa psicológica para disfarçar o medo no homem em aparência? Quer Se for, colocar? perdão. Se for o transtorno de atenção e hiperatividade, ele tem um fortíssimo componente neurológico. É claro que para nós que vemos uma causa transcendente espiritual, o que acontece no corpo também é reflexo do teu caráter e da tua história psíquica, né? Mas o déficit de atenção, a síndrome, né? Ela tem um componente neurológico, que é justamente essa falha da administração dopamínica que faz com que a gente não tenha resiliência para se manter em compromissos de longo prazo, em esforços de longo prazo. Então, você facilmente, com uma distração, você muda o foco de atenção, porque você precisa desse mecanismo funcionando perfeitamente para manter a concentração. Tem uma frase, Gil, que diz o seguinte: se eu parar, eu penso, e se eu pensar, eu choro. Então, né, realmente, muitas vezes, né, a gente se utiliza de artifícios de comportamentais para uma forma de evitar ter que olhar para si e pensar, né? Porque é como se estivesse nos é, deixando distraído diante da vida, né? Então a gente distrai a nossa própria realidade, nossa infelicidade, nossos problemas, nossos temores, nossas fantasias internas, inseguranças, indo para fora. Então, ir para fora, isso é um mecanismo que Joana vai criticar. O homem moderno é um homem voltado para fora, né? Que não quer pensar, que não quer avaliar, que não quer meditar, que não quer refletir. E isso envolve tanto um mecanismo ligado a essa consciência coletiva, que é superficial e é imediatista, como também mecanismos de defesa interno psicológicos, que é uma atividade exagerada, né? Agora há pouco tempo, infelizmente, eu soube a notícia de uma conhecida minha que uma parente dela se suicidou e era uma pessoa com esse tipo de comportamento. Ela era a pessoa que fazia a festa da família, que sempre estava em atividade e sempre estava de prontidão e sempre parecia muito feliz. Até que no trabalho dela, ela foi no setor lá do trabalho dela e não voltava mais. Foram ver, ela tinha se enforcado no trabalho dela. Então, a gente vê o grau de muitas vezes, de dissociação que a gente fica entre um comportamento para fora, e ninguém imaginaria que ela ia se suicidar diante de uma pessoa que era super ativa, super dinâmica, super integrada em todos os movimentos sociais, comunitários, da família, e isso tudo era um grande desespero, numa tentativa, muitas vezes, de preencher algum vazio, ou uma crítica muito grande em cima de mim, uma exigência muito grande. Enfim, a gente não sabe as questões internas. Então, muitas vezes, comportamentos ativos,
e hiperativos pode estar compensando, sim, questões internas profundas de dor e Ela disse sofrimento. isso no capítulo, né, do fenômeno de uma extroversão um pouco forçada. Tem algumas pessoas que têm essa necessidade de serem aceitas e aí são extrovertidas de uma forma afetada, né? Então, pessoal, nós temos mais 3 minutos. Silvia, você gostaria de fazer uma pergunta? Será a última pergunta do grupo, pessoal. Eu queria fazer um que pedir para o Humberto uma coisa que você falou. ah, naquela parte que você contou, Humberto, ela diz, a consciência profunda está íncita na verdadeira liberdade, deve ser buscada mediante o mergulho no ânimo do ser e a reflexão demorada, Hum. propiciadora do autoconhecimento. Daí, na frase seguinte, ela diz: em realidade, o homem é livre e nasceu para preservar esse estado. Daí, eu fico pensando, queria que você explicasse um pouquinho, a questão de que, em realidade, nós nascemos livres. Quando que a gente fica tão emaranhado, por exemplo, tão ligado na opinião dos outros, ou que vai um, que a gente começa a lidar a vida, inclusive esse ponto que o Gel estava falando, dessa pessoa que, de certa forma, todo mundo achava uma pessoa contente, maravilhosa, e dentro talvez tinha uma falta, né? Quando que a gente um, se perde, de certa forma, sabe? Não sei se eu estou explicando direito, sorry, não Não, consigo falar perfeito, muito bem Silvia. hoje. Perfeito. Eu acho que o livro todo é sobre isso, sobre esse ponto. E é por isso que eu gosto de voltar nos animais. Por quê? O que a Joana de Ângeles está mostrando é que ó, tem defeito e tem virtude, tem defeito e tem virtude, tem defeito e tem virtude. Só que a perspectiva é evolutiva. Ou seja, esses defeitos, eles só existem no ser humano, não é? E se eles não forem uma decadência? E se esses defeitos já forem progresso? Tá vendo como é que a perspectiva evolutiva fica muito mais fácil de entender? O bicho, ele tem uma sociabilidade que é automática. Ele não tem fantasia e, portanto, ele não se frustra e não fica ressentidinho quando ele não recebe o mérito que ele acha que merece. Ele perdeu uma disputa de cabeçada lá com outro cabrito, aí ele vai ficar lá meio chororô e tudo, mas ele não tem assim, ele não vai fazer planos de vingança para o cabrito que ganhou a cabeçada. Ele não vai se matar, ele não vai fazer um monte de coisas que o ser humano faz. Então, o ser humano ele tem um avanço do entendimento da sociabilidade que o macaco não tem. Então ele olha, opa, isso aqui é muito importante, muito mais do que o chimpanzé e o gorila estão percebendo. Eu preciso um colar melhor, né? Eu preciso um cocar de penas. E essas penas não podem ser sem graça, tem que ser vermelha, azul, as mais exóticas possíveis. Então você vai desenvolvendo camadas e camadas culturais, mentais, de projeção desse reino da sociabilidade um pouco distorcida, porque você está percebendo mais do que o macaco, então já é uma evolução, mas vai gerar doença, vai gerar sofrimento. E aí depois uma nova fase da consciência vai gerar a cura daquele sofrimento. Opa, estou exagerando, né? Eu percebi que é importante a aparência, mas eu estou sendo servo das aparências. Eu faço tudo para agradar os outros. Eu estou esquecendo de mim mesmo. Aí eu vou lembrar de mim mesmo. Vou começar a não ligar muito para as aparências. Então, é nesse processo de idas e vindas que a gente vai amadurecendo a inteligência e a consciência. Eu acho que é importante a gente fazer esses retornos evolutivos para, peraí, como é que o chimpanzé faz? Por que que o chimpanzé não tem fobia social? Por que que o chimpanzé não tem depressão assim? Ele tem assim
uma baixa orgânica, que ele pode até, né, desfalecer, mas é um problema puramente orgânico, né? Ele não cria isso com a sua elaboração mental. Hum. Eu, Só para So- so- meditar, para finalizar, Sorry. tem uma frase do Jung, Silvia, que diz: nascemos originais e morremos cópias, né? Então a gente não pode esquecer que a nossa essência ética, espiritual, a gente sempre é livre lá, né? A liberdade sempre vai existir. Mas enquanto ego, a gente vai se perder no meio do caminho, né? Mas também tem, por exemplo, aquela frase do Jung, porque seguindo o pensamento do Humberto e o seu, Elcio, e o que, é que a Joana está dizendo é que, eventualmente, nós vamos, que você falou, inclusive, Elcio, sobre o processo de individuação, ah, vai chegar um ponto que nós vamos deixar também essas coisas e seguir um caminho que a gente vai, de certa forma, quase que voltar a ser natural, seguindo o que você estava falando, Humberto, do animal, de não se ficar preocupado. Então, me lembra aquela frase do Jung, que a humanidade não progride como um todo, mas indivíduos dentro da humanidade progridem e a força do inconsciente leva os outros juntos, né? Seria isso, de certa forma, porque o que a Joana diz, que a reflexão demorada que propicia o autoaperfeiçoamento, quer dizer, é um trabalho individual que a gente tem que fazer todos os dias para ir eliminando justamente as coisas e voltar quase a ser um ser natural e puro, né? Seria isso? Eventualmente. Eu não sei, Fabrício, nosso tempo, como é que tá? A gente pode deixar para o próximo encontro dar continuidade a isso, né? isso, vamos encerrar. Então, eu vou dizer para o pessoal aqui que nós vamos encerrar a gravação, né? E o nosso próximo encontro será no dia 2 de março, e agradecemos a participação de todos.